Esse final de semana foi marcado por esse atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano Donald Trump, e isso, querendo ou não, tem impacto aqui no Brasil, na política nacional. Conversando aí com aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que eles falam é que o indicado que foi sugerido ao presidente, também aí pelo próprio Itamaraty, foi que se mantenha, ou digamos que o discurso de que é preciso que o caso seja rigorosamente investigado, também prestar solidariedade a Donald Trump e fazer aquela linha justamente de que nenhum tipo de violência, independente de qual partido seja, a pessoa deve ser incentivado. E aí há digamos que um sinal de preocupação, de alerta no Palácio do Planalto, justamente porque a gente sabe o quanto que a direita está cada vez tentando se organizar mais internacionalmente. Se a gente olha o cenário brasileiro, por exemplo, as lideranças políticas da extrema-direita e direita, como por exemplo Jair Bolsonaro, se aproximam muito de figuras relevantes aí da direita, como por exemplo o presidente argentino Javier Milei e Donald Trump. A gente lembra, inclusive, que já havia uma preocupação no Palácio do Planalto em relação aí ao desempenho do presidente Joe Biden em relação a Donald Trump. Então, digamos que é um cenário que o Palácio do Planalto, que o presidente Lula vem acompanhando, inclusive tem pedido aí para que deputados, congressistas de esquerda evitem alimentar um cenário de polarização. A gente lembra, por exemplo, que o deputado federal mineiro André Janones foi nas redes sociais para aí, digamos que, dar a entender de que o episódio com o Donald Trump foi fake, né? Ele inclusive citou a facada contra Jair Bolsonaro lá na campanha eleitoral de 2018 também. Então o intuito é evitar essa aresta, evitar colocar, digamos que, mais lenha na fogueira justamente num cenário polarizado. Então manter a linha de que todo tipo de violência tem que ser condenada e também pedir investigação sobre o caso. E um outro ponto que a gente também pode destacar aqui e que o Palácio do Planalto leva em conta é justamente de que, querendo ou não, esse caso com o Trump pode ter algum tipo de impacto nas eleições municipais deste ano, a depender de como a direita vai se organizar em relação a isso. A ideia de que talvez a imagem do candidato republicano possa ser utilizada justamente aí para alimentar, fortalecer algumas figuras políticas nacionais. Então mostrar, por exemplo, olha, Donald Trump, ele apoia Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem os candidatos dele aqui no Brasil. Lembrando que as eleições dos Estados Unidos acontecem em novembro e as eleições municipais no Brasil acontecem no primeiro final de semana de outubro, no primeiro domingo, né, sendo mais específica aí. Então, esses pontos eles estão sendo olhados com atenção ali por esse entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve seguir, assim como também o Itamaraty, nesse posicionamento de que tudo tem que ser investigado e, claro, de condenar qualquer tipo de violência. Então, esse vai ser um assunto que deve render aí para os próximos dias e, claro, que a gente está de olho em toda essa movimentação.